Olá, boa noite a todos. Eu acredito que nós já estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos para essa live super especial. Essa live tem um gostinho de celebração e logo logo você já vai entender o porquê essa live tem gostinho de celebração. É muito especial. Vocês viram que eu coloquei até um vestido? Oi, Maíris, seja bem-vinda. Daqui a pouquinho já vou apresentar para vocês a nossa convidada. Deixa eu te contar por que essa convidada está aqui. Porque nós terminamos a semana do intensivão da comunicação em que eu trouxe vários convidados. Vocês tiveram contato com uma galera muito massa. E agora nós iniciamos a semana da pensatória. Mas Val, o que você gosta da pensatória? Galera, eu realmente acredito que para que a gente consiga se comunicar com segurança, com tranquilidade e que a nossa mensagem passe credibilidade para quem estiver ouvindo e a nossa mensagem passe também autoridade, nós precisamos organizar os nossos pensamentos. Então, é essa a proposta da Semana da Pensatória, ajudar vocês a organizarem os pensamentos e aplicarem as técnicas de oratória. Tem uma galera chegando, sejam bem-vindos. A nossa convidada muito especial já tá aqui, ó, chegando. Beijo, Mames, que chegou aí pra dar um oi. Gostou, Mames? Tô bonita? Assim? Ficou do jeito que a senhora gosta? Oi, Fran, seja muito bem-vindo, pessoal. Já vou colocar a nossa convidada porque ela é demais, demais, demais. Vocês vão amar a Moara. Turiruriru. Beleza, Mames. Tive o selinho de aprovação da Mames. Uhul! Tá me ouvindo? Tudo bem? Estou te ouvindo. E aí? E eu que digo, e aí, nossa noite de celebration? Esse foi um gostinho especial. Gente, Você gostou? Ficou com cara de celebração? maravilhosa, maravilhosa. Boa noite, pessoal. Tem uma galera chegando, Mo, o pessoal tá bem animado, muito fofo, mandando muitos corações. Mo, eu quero que você se apresente e conte para a galera quem é Moara Malheiro. Boa noite, pessoal. Eu sou a Moara. Eu sou fonoaudióloga, especialista na área de audiologia e também tenho o contato, né, acadêmico direto. Então, sempre enfim, dando aula, tenho um certo contato com a oratória e não tenho medo de falar em público. Porém, apesar de tudo isso, na minha dissertação de mestrado, na minha apresentação, eu me vi diante de algumas dificuldades, né? Porque é muito diferente quando você está dando aula, ensinando algum conteúdo que tenha relação com o conteúdo que uma outra pessoa criou. E quando você vai apresentar a sua dissertação de mestrado, é um conteúdo que você criou, né? Então, gera essa ansiedade, gera esse medo, porque aparenta que o julgamento do seu trabalho é um julgamento à pessoa, ao seu intelecto, ao seu conhecimento. Então, é porque às vezes eu acho que gera uma certa estranheza, né? Nossa, mas ela é fonoaudióloga e elas vão falar sobre isso e tal, mas é justamente por isso. O fonoaudiólogo tem também as suas demandas, porque você está sendo julgado com o seu pessoal, com o seu trabalho, com aquilo que você, enfim, produziu. E gerar esse distanciamento é bem importante. Mas eu queria falar Nossa, eu amei. antes. Ah, Eu já meio que fui introduzindo o diga. assunto, mas antes eu queria contextualizar. Que, na verdade, a proposta é a gente poder trocar as experiências, né, de como foi a nossa mentoria, eu com você comigo. Mas apesar de tudo isso, eu tenho reparado, Valéria, que acho que devido ao contexto da quarentena, que tem deixado todo mundo muito ansioso, né, com muitos anseios, muitos medos, e enfim, comigo não é diferente, e também
a certa ansiedade que a gente tem de querer já emendar uma coisa a outra, né? Você termina o mestrado, já está pensando no doutorado, e eu tive uma sensação de que eu não comemorei a minha defesa de mestrado, que eu realizei no dia 15 de abril. Sua aprovação, né, amor? Ação, exatamente. E aí, quando a gente conversou, eu pensei, poxa, além de ser uma forma, né, de agradecer publicamente pela sua ajuda, pela sua parceria, pela sua amizade, também vai ser uma live de compartilhar experiências e de comemoração. Inclusive, eu tô com meu vinho aqui. Eu, no caso, não estou com vinho, estou com vinho branco, Dori. É água mesmo. Que Não é minha linda! live. Mas tudo bem. Tem muita gente chegando. Nossa, galera, eu e a Mo, a gente se conheceu na faculdade, mais precisamente no primeiro dia de aula. Nós começamos um relacionamento um pouco conturbado no início, mas a gente ficou muito amiga, a gente se grudou e nós não desgrudamos mais. A gente passou a faculdade toda juntas. Ela foi a minha dupla de mestrado. Eu segui ela foi minha dupla de TCC, desculpa. Eu segui para a área do aprimoramento, para a questão da educação, para a neuropsicologia, e Amor foi para a parte de áudio, que ela sempre foi muito fera em áudio. Ela sempre gostou muito de explicar, então se ela gosta de dar aulas, ela tem a maior paciência do mundo. Se você tiver qualquer dúvida com Amor, ela tipo abre o coração, abre os cadernos. Ela é aquela pessoa que compartilha tudo mesmo. Então, a gente formou uma duplinha fechamento, porque ela era boa nas coisas que eu não era muito boa. Então, a gente fechava super, e isso foi muito importante. Sim, muito. Uma parceria enorme. E a Maria Paula também, né? Que eu acho que eu vi ela entrando aqui. Sim, exatamente. A gente tem que dar um hello para Mary Paul aí, porque ela tá na área, já tá dando aquele oi australiano. Hello! Sua mãe chegando. Mas o mais bacana de tudo isso. Eu não posso beber mais vinho, minha mãe chegando. Minha mãe tá na área. Sim, a minha mãe também já chegou, aprovou e tal. Seja muito bem-vinda, a Jaque é outra mentorada nossa. Seja muito bem-vinda, Jaque. Ela já esteve aqui com a gente, contou a experiência dela, foi o máximo. Então, o negócio é o seguinte: às vezes você pode estar se perguntando, caraca, Val, mas eu sou fono, eu gosto de falar em público, por que eu preciso me aprimorar? E às vezes, eu gosto muito de repetir isso, às vezes fica falando, nossa, mas nós temos que pensar o seguinte: eu sou uma pessoa que sempre gostei de falar em público. E gostar de falar não significa falar bem. Eu acho super importante a gente pensar naquelas pessoas que a gente conhece, do nosso círculo, da nossa vida, que mais gostam de falar. Se nós pararmos para observar, na maioria das vezes, as pessoas que mais gostam de falar são aquelas pessoas que a gente menos gosta de ouvir. Porque são pessoas que, às vezes, elas não apresentam... A Laís chegando também. São pessoas que não apresentam uma informação de forma coerente. Fica chato o negócio, não é prazeroso. Então, é muito importante a gente pensar nesse aspecto que nós sempre podemos melhorar. Sim. E é muito legal, Amor, se abrir para isso. E também, assim, o fonoaudiólogo, ele tem a formação durante a parte acadêmica, mas na academia a gente costuma sempre estar com um olhar no outro, né? Então, você conhece as técnicas, enfim, mas para aplicar no outro. E nem sempre a gente aplica ela por completo na gente, né? A gente conhece, sabe aplicar, mas para ter uma visão mais complementar é importante, né? Que o nutricionista tenha um nutricionista, que o fonoaudiólogo tenha um fonoaudiólogo, enfim, as profissões, as pessoas também têm as suas demandas, independente da sua profissão. Perfeito. Nossa, amor, e outra coisa é que a fonoaudiologia, gente, é um universo. Então, assim, a atuação da Mo é totalmente diferente da minha. E por mais que na faculdade a gente tenha tido uma base igual, quando nós vamos escolher os ambulatórios, a gente já acaba mudando muito. Então, é super importante vocês saberem que vocês podem encontrar fonos que vão ser especialistas em alguma coisa. E, por exemplo, se você vir pedir uma ajuda em áudio, eu vou falar, então, né, mascaramento, passou longe. Não vai falar. Eu consigo te explicar como é que o Paranauê acontece, mas exatamente aquelas contas, aqueles cálculos eu deixo para você perguntar para a Mo. Então,
Na fonoaudiologia, a gente tem toda essa diversidade, essa especificidade mesmo das áreas e das demandas. Pode falar, amor. Não, então assim, voltando, né, do que a gente estava falando, então assim, eu tenho uma certa experiência em falar em público devido a esse meu ofício estar muito vinculado à parte acadêmica. Então eu tenho os alunos que estão sempre acompanhando os ambulatórios, os estagiários, os residentes, e é uma demanda que sempre precisa dar uma aula, fazer uma determinada explicação, e é uma coisa que eu gosto, né? E assim, nunca tive esse medo de ter que me apresentar enfim, né, essa ansiedade e tudo mais. Só que na dissertação, como a gente estava falando bem no inicinho, isso é diferente, né? Porque foi o que nós pontuamos. Você não está ali passando a teoria de uma outra pessoa. Então você deu uma aula e aí alguém tem uma dúvida, alguém julga aquele conteúdo não foi produzido pelo seu intelecto. Você está sendo didático ali, passando aquela informação, mas não é do seu intelecto, do seu conhecimento, da sua hipótese, da sua teoria. Já a sua dissertação de mestrado é uma produção sua. E por ser uma produção sua, você se reflete naquele trabalho e tem aquela mistura, que foi uma coisa que vocês até comentaram na live da Maria Paula, né? Que você acha que você é o seu trabalho e que o seu trabalho é você, quando na verdade não é. Tem muito de você no seu trabalho, mas também tem muitas outras variáveis no seu trabalho, né? A gente sabe da dificuldade hoje em dia que é fazer pesquisa no Brasil, né? Questão do investimento, enfim. Então existem várias limitações que não diz respeito ao seu conhecimento, que não diz respeito ao seu intelecto, né? Então, o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que já deixar bem claro da mentoria foi essa diferenciação do trabalho e de Moara como pessoa. E entender que quando a banca está julgando o meu trabalho, está pontuando, né, fazendo as considerações do meu trabalho, não está julgando o meu conhecimento, o meu intelecto, enfim, né, a minha profissão e tudo mais. Está julgando o meu trabalho. E que dá para melhorar. A gente tem que ter essa maturidade também com as considerações da banca, que inclusive as da minha banca foram extremamente relevantes, né? Quando você entende o lugar daquelas colocações. Perfeito. Não, e essa sua pontuação, Mo, ela fecha muito, eu acredito que em todos os momentos da nossa vida. Por quê? Comunicar significa conectar. E por isso que, quando nós falamos de conectar as coisas, o que a banca está falando, conectar uma crítica que você recebe, uma pontuação, nós precisamos trabalhar a nossa emoção, o nosso racional, saber se separar daquilo que está sendo dito. Porque muitas vezes a gente escuta meio que pela metade, fica meio revoltado e tal, mas trabalhar essa maturidade é extremamente relevante, porque assim, a gente filtra, não significa que você vai deixar todo mundo te influenciar ou coisa assim, mas trabalhar essa maturidade e essa separação, principalmente quando nós estamos falando dos nossos trabalhos e da nossa profissão. Porque o que eu sinto, Mo, é que às vezes nós temos uma mania de desmerecer. Nós não enxergamos o nosso papel, o nosso trabalho na grandiosidade que ele é. Às vezes eu pergunto, até tenho advogadas que me seguem, e eu falo, você tem noção do que é o seu papel? Quando você vai fazer uma sustentação oral, você está defendendo uma pessoa, você está, sabe, de guarda-costas, ela está ali nas suas costas, e você está trazendo todos os seus o seu rosto não está aparecendo. Sério? Eu tô vendo. Você tá vendo? Eu tô de... Será que é? Deixa eu só ver aqui com a equipe. Me dê um segundo, por Tá. favor, galera. Dá uma checada fazendo favor. Já vamos. Galera, vocês estão vendo a gente? Eu tô vendo. Que avisa aí, porque eu vou pedir pro pessoal dar uma checada, ver o que está acontecendo. Muito obrigada por avisar. Agência Musgo. Perfeito. Então, o pessoal tá vendo, avisa a gente aí, qualquer coisa a gente fecha, volta, Minha irmã relax. falou que tá vendo. Tá vendo, mano, pessoal, tá vendo? Tô Uhum. vendo mais abaixo. Então, Ou pra você abaixar. eu tô vendo mais abaixo. Ah, tá, está cortando, gente. Subir mais, ficar assim? Hum. Vira um pouco o Ah, celular. tá. Então, peraí, porque aqui o que a gente faz? Aqui a gente trabalha com
Espera aí. Baixa mais um. O rosto da Valéria corta várias vezes. Está pegando mais o pescoço. A minha irmã é a melhor. Ai, gente do céu. E aí, melhorou, galera? Será que não passou o pescoço da ser humana ali? Eu adoro que os nossos parentes são ótimos, são bem engajados. Não. A minha irmã, ela é super delicada, né? Fechado, pessoal. A gente tem que rir. E aí, como é que tá? Ficou certinho? Vou continuar. A Elis está falando da. Valeu, pessoal, tá tudo certo. Tá. Então, obrigada. Acho que não tá cortando, não tá só o pescoço, então, beleza. Vocês não estão falando com o pescoço, tá ótimo. Mas vamos lá. Voltando, o que que acontece? Às vezes, pelo fato de estarmos mergulhados no nosso trabalho, obrigada, pessoal. Agora tá melhorzinha. Então, o que que acontece? A gente acaba normalizando as coisas, as situações, os momentos, e principalmente quando se trata de algo que nós estamos produzindo. Então, nós perdemos a dimensão da qualidade e do valor que aquilo tem, seja a nossa profissão, seja o trabalho que nós produzimos. Então, isso que a Amor pontuou sobre enxergar esse valor, e no sentido de até falar sobre ele, pode falar, Amor. Não, é isso que você falou é perfeito. Eu acho que também vem muito no lugar de cansaço, sabe? O mestrado, o processo do mestrado, do doutorado, então, são 4 anos, do mestrado são 2 anos. Então, quando a pessoa chega ali naquele finalzinho, ela está esgotada. Ela vê a apresentação como vou me livrar disso, sabe? Quer fazer e se livrar. E, na verdade, não. A apresentação ela tem que ser vista como um momento de você comemorar mesmo, né? Porque acabou e é a hora de você mostrar o seu filho, que a gente brinca, né? Que é o seu filho, para a sociedade, para o mundo acadêmico, enfim. E eu acho que ressignificar isso, por mais que a gente esteja muito cansado, eu sinto que a gente chega no final, foi o que aconteceu comigo, e eu escuto várias pessoas com esse relato também, é de que você não aguenta mais olhar para o seu trabalho. E você vai lendo ali e não consegue identificar mais erros, não consegue identificar no que dá para melhorar. E aí que a mentoria se torna extremamente importante, porque vem uma pessoa que tem um olhar diferente, que não está com a mente cansada para o seu trabalho e consegue enxergar a dimensão do seu trabalho. E no momento da apresentação, para mim foi super importante, porque me gerou uma coisa que eu chamei de autoestima intelectual. Que eu até te falei, né? É isso que eu senti. Foi uma autoestima intelectual que eu estava precisando dessa injeção. Porque você está tão cansado que você fala, putz, será que isso é legal? Não tá legal esse trabalho. E aí vem alguém e fala, nossa, isso é super importante. Você tem noção do que você está falando? Seu trabalho é importante. Aí você tem aquela injeção que você tinha no início, né? De quando você entrou. E tem que mostrar isso na apresentação. A gente não pode deixar esse cansaço abalar a gente e impactar na nossa apresentação, que é um dos momentos mais importantes e é um momento que a gente realmente tem que comemorar. E, enfim, eu tava tentando quantificar, enfim, mensurar qual era o sentimento dessa tal da autoestima intelectual, né, durante as mentorias. E a sensação que eu tinha, amiga, era de que eu queria pegar meu trabalho depois da mentoria, colocar debaixo do braço e falar: vamos embora, a gente vai salvar o mundo, a gente é bom demais, somos muito bons. Isso é muito legal, isso dá uma segurança absurda na hora de apresentar, sabe? Você acreditar naquele produto que você está vendendo, que você está mostrando. Se você não acredita no seu produto, não tem como você se sentir seguro, né? Suas fragilidades vão ficar expostas. Enfim, eu acho que isso é um ponto bem interessante, que me ajudou Sim. bastante. Não, e você usou uma palavra que eu gosto muito, que é o nosso olhar, ele fica viciado. E quando nós temos a oportunidade de compartilhar, que nem eu peguei o trabalho da Mo e a gente falou, beleza, o que é esse trabalho? O que você sentiu? Ontem eu dei uma aula na Semana da Pensatória que eu falava exatamente sobre essa questão da organização do nosso pensamento. E a organização do pensamento nada mais é do que você estruturar tudo aquilo de uma outra forma. Por quê, gente? Quando nós viemos da parte teórica, a parte teórica ela é estruturada de uma forma e ela tem
a Tamara. Ela tem toda uma organização. Eu tenho vários É fãs. sucesso sempre. A Vivi, tô adorando. Se tem Moara, é sucesso. Que for. É sucesso total. Então, trazer aquele trabalho escrito e estruturar ele, sem aqueles vícios que a gente teve para escrever em um modelo de apresentação, é algo muito importante da gente pensar. Então, foi isso que a gente fez no nosso primeiro momento, né? Essa organização, se livrar desses vícios. Sim, e assim, a organização da apresentação, ela perpassa, né, não só o próprio pensamento, mas o da banca também. Então, quando a banca está assistindo uma apresentação lógica, uma apresentação intuitiva, né, que usa também, explora os sentidos, que foi uma coisa que a gente trabalhou bastante, com imagens e tudo mais, fica mais fácil, fica mais fluido, fica mais harmônico e causa essa boa impressão na apresentação. E foi, inclusive, uma pontuação dos professores que acompanha a banca. Ele pontuou isso, causou uma ótima impressão na sua apresentação. Foi fluida e eu consegui entender exatamente o que você queria falar. E isso assim, muito gratificante, né? Porque o que mais a gente quer é passar exatamente o que o nosso trabalho representa. E nessa questão da organização do pensamento, eu lembro que quando que a gente conversou, que decidimos fazer a mentoria, eu falei, Val, mas eu quero organizar alguma coisa antes para a gente poder discutir em cima da minha apresentação, porque na minha cabeça a gente iria treinar a apresentação que eu montei. E eu acho que aí tá o principal diferencial. Você falou, não, 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 não. Vem com slide branco, que eu quero te fazer algumas perguntas e tudo mais. E foram perguntas que direcionaram o meu olhar para montar, para usar as ideias, né, para conectar ideias, que foi uma coisa que ficou muito marcante. A gente conectou ideias, a gente não conectou palavras. E conectar ideias é mais intuitivo, faz muito mais sentido. E faz com que na hora da apresentação, se você esquecer a palavra, você vai ficar desesperado, né? O que vem depois? Mas quando você conecta ideias, o seu cérebro vai fluir, vai saber o que fazer, sabe? Assim, é muito interessante. É muito interessante. Essa é a minha maior preocupação, porque sempre que nós estamos trabalhando, um dos maiores medos que as pessoas têm é de ter o famigerado branco. Meu Deus, eu tenho branco, eu travo. Então, o branco, ele é uma consequência dessa falta de organização e dessa conexão, porque o nosso cérebro, ele trabalha por meio de conexões. Então, se nós vamos estruturar a nossa fala e nós somos capazes de organizar essa fala de forma que nós vamos conectar as ideias, que às vezes você tem uma imagem que faça sentido para você, as palavras você não vai precisar decorar, você não vai precisar se preocupar com esse aspecto, porque você vai entender o todo. Então, se você tem branco, se você trava em apresentações, um excelente ponto para você começar a trabalhar é a organização das ideias, porque isso vai te gerar uma segurança absurda e mesmo que você não lembre aquela palavra, você vai conseguir se lembrar do contexto e sua apresentação vai rolar de buenas. Eu acho assim que a gente não tem que ter medo de perder tempo. Tem muita gente que quer logo montar a apresentação para ter tempo para treinar bastante, né? Eu acho que a gente não pode ter medo de perder tempo na hora de montar a apresentação. Porque é nesse quebra-cabeça que você vai organizando as ideias, fazendo os scripts, os mapas mentais, para poder conectar as ideias, é que faz com que fique intuitivo para você na hora. E você acaba memorizando, é uma coisa assim, bem interessante, porque... Fica natural. Exatamente. Fica super natural. Oi, amor? Fica óbvio, né? Enfim. Sim, sim, sim. Não, e uma coisa que eu lembro que a gente fez é que a apresentação da Mo, ela não ficou pronta logo de cara, gente. Demorou, nós ficamos em mentoria todos os dias, por mais ou menos um mês, a gente se encontrava todos os dias, 7 horas da manhã, a gente fazia a mentoria das 7 até as 8 da manhã, a gente se organizou dessa forma para ser bem produtivo. Então,
durante essa mentoria, nós fomos trabalhando as várias técnicas no processo. E o início de tudo foi essa organização do pensamento. E quando nós estruturamos a organização do pensamento com relação à apresentação. E o mais legal é que não tem como a gente, depois que você vê uma coisa, não tem como você desver. E quando eu explico uma técnica, por exemplo, a técnica você vai aplicar em todos os momentos da sua vida. Então, quando eu falo aqui da organização do pensamento, nessa foi uma organização do pensamento focada na apresentação. Mas isso não significa que essa técnica ela não foi aplicada em várias outras questões e vários outros momentos. A Maíris sempre levando café para amor durante as nossas... Eu me recordo. Obrigada, Maíris. Tadinha, entrava assim com a mãozinha, né? Pra ninguém perceber que eu tava. Obrigada, foram fundamentais. De verdade. Exatamente. Outro ponto também, Val, é que a minha que eu acho que potencializou essa ansiedade, esse nervosismo precedendo a apresentação, foi que a minha apresentação foi cancelada, né, por conta da situação do coronavírus. E essas incertezas, esse cenário de incerteza, gera uma certa angústia. E aí surgiu a possibilidade dessa defesa ser remota. E muita gente fala, mas que bom, né? Porque aí você não precisa estar lá presente, enfim. Só que para mim foi o efeito contrário. Eu fiquei mais nervosa por ser online, porque para mim é muito mais natural essa conexão cara a cara. Já estou acostumada a dar aula, enfim, para mim era muito melhor. Já o cenário da internet, da videoconferência, não era um cenário comum, né? Não sabia como importar, não sabia se eu ia dominar muito bem a ferramenta. E essa preparação também foi muito importante para me sentir segura na hora. Então, independente se você vai apresentar por videoconferência, se você vai apresentar pessoalmente, eu acho que é importante você conhecer o cenário, você pensar na questão do horário, pensar em todas as possibilidades para minimizar os erros e a ansiedade de você na hora, né? Porque se surge um problema, você já tem como resolver porque você se antecipou àquele possível problema. Então, isso, nossa, desde a posição do computador, a luz, enfim, tudo muito pensado e foi incrível, assim, ajudou bastante, muito. Os detalhes, eu sempre digo que uma boa apresentação é feita de detalhes. Nada dá certo no improviso. Uhul, falo bem na vida, vou na apresentação. Não é assim. Tem que ter muito treinamento e muita disciplina. A Amor, ela só gerou toda essa sensação positiva na banca, esses inúmeros comentários, tanto de quem estava avaliando como da orientadora, porque ela foi extremamente disciplinada. Ela tirou o tempinho dela e ela se preparou para aquilo. E o mais legal da gente pensar é que os cenários, eles mudam sempre. Então, nós precisamos nos antecipar. Antes, as apresentações ao vivo era a coisa mais normal do mundo. Só que agora, o novo normal são as apresentações online. Então, fique muito atento. Oi, Hugo, seja bem-vindo. Fique muito atento a todos os detalhes, porque é nos detalhes. Treine antes, a gente treinou várias vezes, a gente... Ah, não, Mo, agora você faz isso, tá? E se isso acontecer? Não, a gente vai fazer isso e tal. Não dá para deixar para... Não, tem um tempo, treine o tempo. Divida o tempo de acordo com a apresentação. Não dá para deixar para treinar um dia antes. Porque tem e muito isso também, essa sensação de não quero, já está pronto, não quero ver essa apresentação, vou deixar só para o dia. Não, quanto mais a gente encarar os nossos medos antes, mais forte, mais seguro a gente vai estar na hora. Né? Então é isso, assim, treinar, não tem como. E se encare aquilo, seja vulnerável. Né? Seja corajoso, seja vulnerável. Exatamente. Porque essa coragem vai te dar essa segurança necessária no momento da apresentação. Exatamente. Não, isso é muito importante. E aí a gente entra em alguns pontos que eu acredito que são relevantes das pessoas considerarem sempre que vocês forem para uma apresentação, seja uma apresentação presencial, que a gente não sabe quanto vai acontecer, seja numa apresentação online. Primeiro, conheça toda a sua estrutura. E não significa que a sua estrutura precisa ser, oh my God, sabe? Aquela estrutura. Não. Você vai fazer sua apresentação usando o seu celular, usando o computador. Fique de olho na internet.
veja quem mais na sua casa vai estar usando a internet naquele momento, pede pro pessoal, sabe? Galera, não use aí porque não pode dar pane. Pegue um colega seu, se estiver treinando sozinho, pegue alguém e fale, vamos treinar comigo? Mande a apresentação para ele, passe a apresentação. Muito cuidado com detalhes que são assim extremamente relevantes, que é o peso da apresentação, se você vai colocar vídeo, se você vai colocar algumas coisas que no dia, se é uma apresentação presencial, passa de buenas, mas se é uma apresentação online, pode ser que dê uma travada. Então, busque o melhor ângulo, a melhor luz, pense na altura do computador também. Mesmo na presencial, né? Tentar passar isso antes, porque você pega, Com certeza. não é interessante. Sim. Mo, e o que mais, o que assim, do que a gente fez que mais te surpreendeu? Te deixou tipo, Val, a gente vai fazer isso mesmo, sério, porque eu sentia isso na mentoria. Você quer falar sobre isso? Tudo. É um livro aberto. Então, assim, na verdade, tiveram várias técnicas que foram super interessantes, né? Só que, de certa forma, eu já tinha, como a gente falou no início, um certo conhecimento nessas técnicas. Então, eu vou falar o que que foi mais, foi o diferencial para mim. O primeiro ponto foi a estruturação da apresentação, a estruturação do pensamento de forma lógica, intuitiva e que foi super importante para eu me sentir segura na hora. Eu não tive branco durante a apresentação, eu falei exatamente aquilo que eu queria falar, né? Então, isso foi bem interessante. Agora, um outro ponto, Valéria, que foi a técnica quando a gente trabalhou a questão da autopercepção. Que, entendam, né? Que para poder treinar, para que você use as técnicas, você precisa se perceber. Quando você percebe como você está, como está seu corpo, você pode modificar para gerar as impressões que você pretende gerar nas pessoas, na banca, que seja, né? E para que você tenha esse poder, você precisa se perceber fora do momento da apresentação. Você precisa treinar antes. E aí que foi a questão mais interessante para mim da mentoria, porque eu precisei treinar isso no meu ambiente familiar, com os meus amigos, com a minha mãe, com meu pai. E foram nessas relações, não diretamente relacionadas à apresentação, que eu senti várias mudanças, né? Foi interessante essa modificação, porque é uma busca pessoal isso. A gente tem que ter responsabilidade por aquilo que a gente fala. A gente tem que ter consciência da sensação que a gente quer gerar nas outras pessoas. A gente pode influenciar, somos todos influenciadores. A gente pode influenciar uma pessoa tanto positivamente, que aí tudo bem, mas a gente pode influenciar essas pessoas negativamente. Isso não só na apresentação, isso no nosso dia a dia mesmo, né? Então eu acho que essa autoconsciência, essa autopercepção, esse autoconhecimento é muito importante. Eu trouxe aqui até um estudo, que é um estudo até muito citado, que foi realizado na Universidade da França, que diz que 75% do nosso tempo, 75%, nós estamos no passado, nossa mente, a nossa consciência está no passado. Ou seja, a gente está lamentando coisas, lembrando coisas que se passaram, a gente está nostálgico, a gente está com saudade de coisas que se foram. 20% desse tempo, a nossa mente está no futuro. A gente está ansiando coisas e sonhando com coisas que não é uma crítica, mas é onde a nossa mente está. E apenas 5% do nosso tempo nós estamos no presente. Que se a gente pensar, é no presente que constrói-se o passado e é o presente que dita o nosso futuro. E aí eu fico preocupada, né? Quem está falando por mim e pelas pessoas nos 95% do tempo, né? É muito sério, principalmente quando a gente está nesse lugar de se conectar, de influenciar, quando a gente fala com uma criança que está em formação de caráter, de pensamento. Então, tem que ter consciência do que a gente está falando, quais são as emoções que a gente está gerando nas pessoas. É a emoção que eu realmente quero gerar naquela pessoa? E isso eu acho que perpassa a banca, isso é para a vida, né? Não é só para entrevista de emprego, não é só para apresentação, isso é para suas relações com o seu pai, com a sua mãe, as relações que realmente importam na vida, né? E eu acho que aí, enfim, algumas pessoas podem pensar,
nossa, mas eu não quero ser essa pessoa que fique, é, enfim, o tempo todo pensando no que eu tenho que falar. Eu quero falar o que vier na telha, porque eu sou assim, eu não quero mudar. E aí que tá, não é que você tá mudando. Pelo contrário, você tá tendo o poder de se conhecer e de falar aquilo que realmente você quer falar. Não é mudar, é se conectar com a sua essência e falar exatamente aquilo que você quer expressar e que a pessoa quer que você sinta. E lembrando que o corpo também fala. Então não é só a sua o que você está falando, mas a forma que você está falando, como o seu expressões, enfim. E tudo isso pode impactar uma pessoa tanto positivamente quanto negativamente. Só para fechar, como eu falei, eu estou muito nesse ambiente acadêmico, né? Então eu tenho muito contato com estudantes, com residentes, e eu tenho uma preocupação bem genuína com as coisas que eu passo para essas pessoas, que eu sei que, de certa forma, eu estou influenciando essas pessoas. Influência. Uhum. De alguma forma. E às vezes me gera uma certa angústia, né? De que às vezes eu encontro um aluno e eles viram e falam: Nossa, Moara, eu lembro que no terceiro período você me falou uma coisa e aquilo mudou a minha vida, né? Nesse caso, positivamente. E eu fico pensando: caramba, e o que que eu falei? E outras coisas que eu tenha falado que pode ter mudado a vida de pessoas negativamente. Então, acho que sim, a gente tem que ter muita responsabilidade verbal. E a mentoria me deu ferramentas para essa questão que já é, né, sempre uma busca pessoal para mim e foi muito interessante, assim, foram mudanças genuínas e que as pessoas perceberam também, assim, bem legal. Nossa, isso é muito importante porque quando a gente fala de autopercepção, quando a gente fala de própria percepção, eu trouxe essa bagagem vem da neuropsicologia, que é algo que, pelo fato de eu ser uma pessoa que sempre tive muita dificuldade de aprendizado, eu tive muito interesse em me aprofundar nessas bases e acabei juntando com aquilo que é a minha paixão, que é a comunicação. Então, quando a gente fala sobre quando a Mo, ela falou sobre todas essas ferramentas, são várias técnicas. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui duas delas que eu acredito que é muito relevante. A primeira é a escuta ativa. Nós precisamos escutar tudo aquilo que nós estamos falando. E é algo que eu sou bem repetitiva, que eu volto bastante à fita durante o processo da mentoria. Eu falo, você escutou o que você acabou de falar? Era isso que você gostaria de dizer? Era essa mensagem que você gostaria de passar? Então, a escuta ativa, ela está presente naquele seu objetivo específico, mas também em toda a sua volta. Porque, gente, como que a gente treina comunicação? Comunicando. Você só vai desenvolver as suas habilidades colocando em prática. Então, a gente precisa, eu até falava com a Mo, ligar o botãozinho da propriocepção. Primeiro, se observe. E desligar, Pode falar, amor. e desligar o do modo avião, né? Porque a gente passa muito tempo da nossa vida no modo avião, no automatismo. E esse período de quarentena, por mais difícil que ele seja, eu acho que é um momento da gente poder se conectar com a nossa essência, de poder é, se perceber melhor, enfim, é uma oportunidade, né, para quem está ficando em casa e poder se descobrir e trabalhar um pouco isso, né, essa percepção de si e sair desse automatismo que a gente acabou se perdendo. A humanidade. Exatamente. Então, é. E eu até falo isso, você vai trazer as técnicas para tudo que você faz no dia a dia. O pessoal. Só pra que suba. Beijo, Carol. Oi? Uma prima minha. Sim, a sua prima, ela mandou muitos beijos, ela escreveu mo e tal, muito fofa. De Irlanda. Então, é muito importante vocês irem observando. Todo dia é uma nova oportunidade que você tem de abrir essa porta do autoconhecimento e começar a se perceber. Porque quando você se percebe, você descobre um superpoder, que é o superpoder de influenciar o outro da forma como você deseja. Então, quando nós descobrimos isso, quando a gente entende que isso é possível a cada dia, a cada momento, nós ficamos muito mais seguras, porque a gente sabe exatamente o que a gente quer despertar no outro. E essa escuta ativa, eu chamo vocês,
para se ouvirem, a Lu chegou, muita gente bacana chegando, a Gi chegou, sejam muito bem-vindos. Se escutar, e o segundo aspecto da propriocepção é vocês perceberem o corpo de vocês. Conta para eles, Mo, como foi a sua experiência nessa questão da percepção corporal? Foi transformadora, mas eu acho que o principal foi meu pé. Parece engraçado, mas é verdade. O pé é a base do nosso corpo, né? É o que nos conecta com a terra. É o eixo, né? Estabelece a nossa base, o nosso eixo. E quando a gente está com os pés organizados, firmes, a gente sente uma segurança mesmo, uma segurança física. E os meus pés, eles têm um posicionamento errado. A verdade é essa. E depois que eu comecei a perceber como estava a minha postura, eu tenho tentado cada dia corrigir isso e muda completamente a postura, a forma de andar, e muda tudo. É muito interessante como a base do pé muda como a gente está, né, no eixo, nosso corpo. Organizado, sim. Não, e muita gente fala assim, nossa, Val, mas o pé, como assim o pé? Gente, o pé faz muita diferença. A forma como. Porque quando você, por exemplo, aqui está um pé posicionado direitinho. Se você muda a postura do seu pé, se você vira aqui, Agora, você baixa o quadril. Exatamente. E quando você baixa o quadril, o que acontece? Você desestrutura toda a sua coluna vertebral. E nós, quando nós desestruturamos a nossa coluna vertebral, o que acontece? Nós vamos diminuir a nossa capacidade respiratória. E aí junta-se outras questões. Então, com o amor, foi incrível quando a gente trabalhou, quando a gente chegou nessa parte de organização corporal, porque mudou não só a postura, a presença, da forma como ela se expressava, como também a capacidade respiratória. sim. Porque eu faço o acompanhamento né, da contação, para a gente ir trabalhando mesmo, é possível mensurar o aumento da nossa capacidade. E quando a gente encaixa esses elementos de postura, foi muito nítido como aumentou a curva dela na questão de amplitude respiratória. Isso é muito importante. E a respiração ela é super importante também, né? Porque é a respiração que oxigena o nosso cérebro. Então, se a gente não está respirando direito durante a apresentação, isso favorece o branco. Então, trabalhar a respiração foi extremamente importante, né? Trabalhar essa capacidade respiratória, para a gente poder também falar uma frase mais longa com aquele mesmo ar, né? Então, é todo um processo que faz diferença. E sem sofrer. Mo, você acredita que mesmo que você tivesse super nervosa, que você fosse uma pessoa super tímida, é possível a gente descobrir um caminho de prazer na comunicação? Como que foi isso para você? É, eu gosto de falar em público. Então, para mim, é suspeito. Mas eu acredito que sim, porque a sua mentoria trabalha muito os elementos que perpassam a técnica, né? Trabalha também os fantasmas da comunicação. Porque, na verdade, quando a gente não nasce com vergonha de falar em público, a gente não nasce com medo, pelo contrário. As crianças são bem ousadas, né? Elas vão lá e sobem no palco, enfim. O IE é a sociedade, como os pais vão lidando com aquela correção, com aquela situação para educar aquela criança, e como a sociedade lida, como as pessoas lidam, é o que eu acredito, né? Que tem alguns estudos que mostram, acabam moldando a nossa personalidade. E por muito tempo eu tinha uma percepção de que eu era uma pessoa tímida, introspectiva, e aí, quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a me expor a essas situações, que eu vi que na realidade, não, eu gosto de falar em público, eu gosto de me expor. Isso não era a minha questão. Era uma questão meio que imposta, e enfim, e que não era a minha questão. Então, eu acho assim como eu me descobri durante a faculdade, as pessoas podem se descobrirem, se desconstruírem, porque é muito isso, né? A gente acaba sendo marcado pelas experiências que a gente viveu. Então, se novinho, durante a
o colégio ainda, você se expõe e aí os colegas te sacaneiam, aquilo ali pode te traumatizar, te marcar de uma forma que pode ser desconstruído, que pode ser trabalhado, que pode mostrar que aquela experiência negativa que você teve não é a única experiência de falar em público. Você pode experienciar outras e ver que não, que você gosta, né? Porque acho que é um pouco disso, assim, eu acredito que sim, que essa pessoa pode sim descobrir prazer, porque é uma satisfação. Quando Sim. você consegue passar É, a mensagem que você quer passar, é uma satisfação pessoal enorme, assim, é um poder absurdo. E eu acho que todo mundo quer isso, né? E consegue sim. Eu acho que é mais uma questão de desconstrução. E por isso que sua mentoria ela é necessária para todo mundo, porque eu lembro que quando você me perguntou no início, amor, mas quem você indicaria a minha mentoria antes, né, da gente realizar a mentoria? E eu pensei, poxa, é óbvio, né, Valéria? Para quem quer falar em público, para quem quer, enfim, trabalhar com oratória, uma entrevista de emprego. E aí, quando a gente terminou a mentoria, eu falei: é todo mundo, cara. Se você é ser humano, eu acho que é necessária, sabe? Porque você se descobre, você enfim, se expõe, você é vulnerável. E é isso, assim, nós somos seres humanos, a gente está aí para isso. Agora, a pior frustração é você querer passar uma coisa, querer passar uma mensagem e você não se expor a isso, não ter essa coragem para isso. Eu acho que isso é muito pior, né? Então, trabalhar todas essas questões, a mentoria é necessária, é necessária. sim. Não, e é muito bom ouvir isso, porque você tocou em alguns pontos que eu acredito que sejam muito relevantes e pertinentes a todos nós, que são as questões relacionadas ao nosso medo, aos rótulos que nós aceitamos e como que é possível ressignificar. Tem muito dessa questão do medo, eu sempre gosto de pensar que o medo, gente, ele vai estar. Tararã, o medo vai estar ali com a gente. Então, nós precisamos entender, primeiro passo, da onde que esse medo está vindo. Esse medo vem de um fator, de um aspecto externo, do olhar do outro, ou vem de um aspecto interno? Se é de um aspecto interno, bora trabalhar. Então, se esse medo está vindo porque, Paulo, não estou segura do conteúdo, a apresentação não está assim, vamos desenvolver. Agora, se ele vem de um olhar do outro, a gente vai trabalhar com todas essas. Deixa o olhar do outro, e se você carrega algum rótulo, a gente precisa ressignificar. Por quê? A maioria das alterações de postura, das características de voz que eu percebo nos meus alunos e nos meus mentorados, ela é fruto do meio. Ou seja, porque você. Eu gosto sempre de falar sobre essa questão. Eu tenho uma aluna que ela fala muito rápido. Ela falava super rápido, ela tinha uma velocidade de fala extremamente acelerada. Chegava até ter várias características de um ataque Lalia. E eu fui conversando com ela, fui mostrando, comecei a trabalhar as técnicas da sílaba tônica com ela, e ela sofria muito com a técnica da sílaba tônica, porque na técnica da sílaba tônica eu vou trabalhando palavra por palavra, saboreia a palavra, aquele negócio todo. E um dia ela estava lendo um texto que eu passei para ela ler, ela estava lendo, e ela falou: Val, eu voltei à criança que eu era com 10 anos de idade. Por quê? Ela foi uma criança com dificuldade de aprendizado. Então, com 10 anos, ela estava na segunda série. Todo mundo era pequenininho e ela era a única grandona da turma. O que o professor fez? Por favor, fulana, se levante e leia o texto em voz alta. Ela não sabia ler direito. Ela leu aquele texto muito vagarosamente. Aquilo marcou ela tanto que ela nunca mais quis ler devagar na vida. E aí volta na. Quando nós... Desculpa. Não, pode falar, por Não, a favor. gente super conecta com o que a gente estava falando no início, né? De como a gente influencia a vida das pessoas. E esse é o meu medo, né? Não é que eu me preocupe, ai meu Deus, o que o outro vai pensar. Não é a preocupação do olhar do outro. Pelo contrário, é a preocupação que eu vou estar gerando na vida daquela pessoa, né? Como a gente marca, nossas palavras são extremamente poderosas. E quando, uma vez lançada, se a gente não tiver consciência daquilo que foi falado, a gente não vai conseguir voltar atrás, né? E acho que é válido pontuar também, só para eu não me esquecer, que a questão do medo, a questão do temor é necessário, né? É um respeito que você tem. O que não se pode ter é o excesso do medo. Ele tem que ter um equilíbrio nisso. É um respeito à banca, é um respeito às pessoas que estão ali te assistindo, é um respeito que faz com que você mobilize e faça uma preparação, uma apresentação bem feita.
e não jogada. Então, assim, o medo é necessário. Até tem uma atriz, É, a Fernanda Montenegro, que sim, então, fala isso, que ela sempre que entra no palco, ela tem dor de barriga, ela tem medo, porque é o respeito ao público. Eu acho que é necessário, sim. Faz a gente se sim. organizar e fazer uma coisa honrosa, né? Sim, exatamente. É muito o que a gente fala do temor a Deus, né? O temor a Deus não é você ter medo de Deus, é você respeitar a figura dele para quem é mais religioso. Então, é ter temor, ter respeito ao outro, porque eu acredito que Deus ele está em cada um de nós. Então, da mesma forma como pode ser que tenha alguém tenha te machucado um dia na sua vida, que você carregue essa cicatriz e essa dor, esse bloqueio, será também uma pessoa que vai te ajudar nesse processo de desbloquear. Eu acredito que a nossa vida é muito isso, é muito de conexão. Então, muito do meu trabalho surgiu de tudo isso. E se eu falo isso, tipo, fico até emocionado porque faz parte de um processo, sabe, de querer que as pessoas entendam o tamanho do poder que elas têm por meio da comunicação. E quando a gente tem consciência desse poder, nós somos capazes de ressignificar qualquer coisa por experiência própria. Então, quando você entende o seu poder, você percebe que a comunicação, ela não vai ser mais um problema. Ela vai ser a ferramenta que você vai utilizar para colocar a sua voz no mundo. E a nossa voz tem muito poder. Cada um de nós tem histórias incríveis. A tese de mestrado da Amor é uma história incrível. É uma história de uma menina que se preocupou com a saúde auditiva dos trabalhadores que vivem no meio do mar, lá tirando o petróleo que nós usamos todos os dias. Então, essa menina, que é a Moara, ela foi lá e pesquisou para entender o que estava acontecendo, o que as pessoas não viam sobre a saúde auditiva daqueles trabalhadores. Então, todos nós estamos contando uma história. E o mais legal é quando nós somos capazes de usar a nossa voz para contar a nossa história. Seja no seu trabalho, na sua clínica, os advogados, os fonoaudiólogos, todos nós estamos escrevendo um capítulo todos os dias. Então, eu quis trazer a Moara aqui para vocês conhecerem a história dela e saber que, mesmo que você acredite, meu Deus, mas vai, eu não preciso, isso daqui e tal, não é só para um ponto da sua vida, é algo que você vai utilizar sempre. E quando nós estamos conscientes, o que é estar consciente? É estar junto do conhecimento. Você tem controle, você tem domínio e você é capaz de medir e usar esse superpoder da comunicação da forma que melhor lhe convém. Exatamente. Diga, amor. Não, é só para complementar o que você está falando, porque eu acho que tem algumas pessoas, talvez, um certo receio, né, da oratória, do aprimoramento da comunicação, do engessamento, quando na verdade não, né? A oratória, o aprimoramento da comunicação, a mentoria sua, trabalha muito as habilidades, essa autopercepção, as técnicas para você ter esse poder e usá-las da maneira que lhe convém, da forma que você achar necessária. Porque a elegância não necessariamente está em você estar com salto e bem apresentada e falando palavras difíceis. Não, pelo contrário. A elegância está na sua capacidade de você se conectar com as pessoas. Então, se você está falando para um público que tem, enfim, do direito, que tem um vocabulário mais próprio, de repente de você usar aquela linguagem. Mas se você está falando com pessoas que não vão te compreender se você usar uma linguagem mais difícil, que não é da área da saúde, por exemplo, você adaptar a sua linguagem a esse público. Então, quando você tem esse conhecimento e esse poder próprio, você consegue moldar, né, as suas relações, os impactos que você quer produzir. E eu acho que é bem interessante. Bem, Fantástico. E tudo começa dentro da nossa cabeça, do nosso pensamento. O pensamento, como diz Piaget, é o construtor e o construtivo. É por meio do nosso pensamento que nós estruturamos tudo que nós vivemos. Então, é o primeiro passo, a Mo tá aí a prova disso, de que quando a gente se preocupa com isso, e às vezes pode parecer que está tempo demais, né? Eu senti que, mas vai, a gente não vai adiantar, não vai chegar na PEC Natal. Quando é que vem isso? Calma, vamos com calma. Então, são aspectos muito importantes. Mo, nós estamos no tempinho de finalizar a nossa live. Eu quero te agradecer imensamente. Como Jesus fazia ao se comunicar, exatamente a beijo. simplicidade, as analogias.
Exatamente. Quanto mais simples, melhor. É o que eu disse para Mo. Mo, uma criança de 8 anos, se você pegar alguém aí da sua casa, alguém que não tem nada a ver com o seu trabalho, tipo, uma criança perto de você, você é capaz de explicar o seu trabalho e essa pessoa entender? Quando a resposta dela foi sim, eu tinha certeza que o trabalho estava bem estruturado. Então, foi uma busca constante pela simplicidade. Porque, por mais que fosse para uma banca acadêmica, tinham pessoas que não eram especialistas em áudio. Então, muito obrigado, Mo. A gente tem Muito quanto obrigada. tempo? Oi, a gente tem, eu acho que a gente tem uns 3 minutos. Tá. Então posso só falar pra gente fechar? Claro? Como eu falei no início, que essa seria uma live de eu passar a minha experiência, né? Da gente brindar essa defesa, que eu não tive tempo, eu não me permiti comemorar, e hoje eu me permiti essa comemoração. E falei também que era uma live de agradecimento. Então, só para fechar, eu acho que é necessário eu pontuar para você a importância que você tem na minha vida como amiga, como mentora, e agradecer profundamente, profundamente toda a ajuda, todo o companheirismo, desde sempre, né? Dizer que eu tenho muito orgulho da trajetória que você vem trilhando, do voo que você vem levantando, mesmo que a gente sabe que tentaram cortar as asinhas e você não se abalou, você se reconstruiu e você continua voando cada vez mais alto. Eu tenho muito orgulho assim, da sua trajetória no Brasil, nos Estados Unidos, porque agora você é internacional também. E eu tenho muito, mas muito orgulho. Te amo, né? Gostar é pouco. Muito obrigada, amiga. Sim. Nossa, eu que agradeço, primeiro pela confiança e segundo porque amor é amiga de todas as horas, viu, gente? Não é só no momento que a gente tá trabalhando, que a gente está fechando parcerias. Eu acredito que nós sempre estivemos juntos no buraco mesmo. Amor estava lá do meu lado, então eu acredito A gente que já é isso que a gente precisa. lembra aquele dia a gente dormiu na faculdade. A gente foi embora Sim, no dia seguinte, 8 horas da manhã. A gente dormiu na biblioteca. sim. Surreal, né? Temos muitas histórias. É surreal. É surreal e eu acredito que é isso que a comunicação faz. Quando a gente é capaz de expressar para o outro a nossa vulnerabilidade, a nossa dificuldade, a gente realmente se conecta de forma genuína. Eu agradeço demais, eu agradeço a todos que estão aqui com a gente, os nossos familiares estão em peso, Adoro. os seus familiares, Minas está super representada, Mato Grosso do Sul também. O Rio Muito também, tem obrigada pelo carinho. o Rio. Oi? O Rio também, tem uma galera do Rio. Sim, sim, tem uma galera do Rio aí, tem muitas fonos e tal. Então, gente, muito obrigado. Se vocês quiserem saber mais, se quiserem embarcar nessa jornada, eu estou com uma Semana da Pensatória, que é uma semana em que eu estou compartilhando de uma forma bem pertinho com você. Não deu para ser aqui no Insta, no formato de lives, porque é um material muito denso. Então, são todas as técnicas, eu compartilho um material com vocês. Então, se inscreva na Semana da Pensatória, participa lá com a gente, vai Arrasta. ser algo incrível. Arrasta pra cima, se inscreve. Vem participar, porque eu acredito. Amor é minha garota propaganda. Pra cima, aperta e se inscreve. Se você Então, é for, muito bacana. faça as notificações. Não, gente, sério. Quem estiver me acompanhando, quem tiver entrado pela minha conta, sigam a Valéria. Tem muito vídeo legal, muita coisa bem produtiva, assim. Eu acho que nesse momento de quarentena, quanto mais conteúdo produtivo a gente se alimentar, se nutrir, melhor para nossa alma, para o nosso intelecto. Então, eu acho que, tia, segue a Valéria. Pessoal, minha mãe já sei que segue. Não, Minha mãe, a G já sim, segue. sim. Ó, Lari, sono. Então é isso, galera. Muito obrigada pelo carinho de vocês, por estarem aqui acompanhando a gente, dando oi, participando. Se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer assunto de áudio, vocês procuram a Moara. Se a parada for da comunicação, vocês mandam mensagem para mim. É isso. O que Comprou. vocês precisarem, eu super respondo no direct, a galera manda áudio, Val, tô com dificuldade assim, vou fazer uma apresentação assado, não tá rolando. Então, primeiro, se inscreve na Semana da Pensatória que vocês vão ter acesso a um material incrível. E segundo, qualquer dúvida, manda no direct, fala porque a gente tá aí para servir. Eu acredito que
conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E se isso é algo mútuo. Eu e a Mo, a gente sempre foi muito assim durante a faculdade inteira. A gente era bem, uhul, vamos abrir as caixas do baú. Então agora aqui a gente está fazendo isso. Isso. Certinho? Beijo, Mo! Saúde! Saúde! Tchau, galera! Um beijo para vocês!